1h35, boa tarde. Quem acompanha a programação da TV Gazeta vai continuar conosco aqui. Acabou de assistir ao Gazeta Alerta e agora nos acompanha aqui no Gazeta Entrevista. E hoje, você já viu aí na imagem, não há como ter surpresas em relação a isso. O entrevistado no programa será exclusivamente o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, Jorge Viana. É com ele que nós vamos bater um papo aqui sobre política nacional, sobre política regional e dar uma pincelada para ver o que o ex-governador entende ou avalia de impacto desse conflito entre a Rússia e a OTAN no leste europeu. Vamos conversar com ele sobre todos esses temas, porque certamente há muito a pensar, muito a refletir sobre tudo isso. Bom, Jorge, né? É isso? Jorge? É isso. Jorge, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, Itaã, queria dar um abraço em todos que estão em casa. Estava aqui dando um abraço no Astério, um amigo que está aqui agora com vocês, né? E segunda de carnaval e nós aqui de máscara, hein? Pois é, exatamente. E nós de máscara. E nós de máscara. São esses tempos, né, irmão? Pois é. Agora, Jorge, deixa eu daqui a pouco, não vai demorar muito, vão começar a aparecer algumas perguntas aqui, mas e na época do PT, etc, etc. Eu quero partir de um cenário mais amplo e depois ir afunilando aqui para o nosso cenário local. Para isso, eu vou utilizar um raciocínio de um seu colega Cibá Machado, em uma entrevista recente ao meu colega Luciano Tavares, em um programa de televisão que ele mantém na web. Ele falou o seguinte: eu estou falando do Cibá Machado porque ele já foi senador suplente, já foi deputado federal, presidente do PT, então é uma pessoa que tem autoridade para falar pelo partido. E ele disse o seguinte: o Luciano, disse ele, quem cobra do PT uma revisão dos métodos e formas de fazer política, ou é ingênuo, ou isso é uma expressão de má fé. Você também dialoga com esse raciocínio, Jorge? Não, tenho muito carinho e respeito pelo Cibá. E aí eu não sei em que contexto, né? Lá com o Luciano ele apresentou o argumentário dele, e o Cibá é um cara que tem apresentado uma leitura muito interessante e importante. Mas assim, eu particularmente acho que ninguém, honestamente falando e analisando, pode, por exemplo, deixar de reconhecer o trabalho extraordinário que o presidente Lula fez. Tanto é que ele saiu com o mais alto índice de popularidade da história dos presidentes da República, cuidando da juventude, cuidando dos idosos, gerando emprego aos milhões, elevando o Brasil a um respeito internacional extraordinário, criando lá 370 bilhões de dólares de reservas, diminuindo a inflação. Veja o preço de gasolina, do gás de cozinha, da cesta básica. Isso eu acho que a pessoa honesta não deixa de reconhecer. A mesma coisa também em muitos trabalhos que nós fizemos aqui no Acre. Eu sou lembrado sempre com isso. Mas isso não nos dá o direito de também não reconhecer falhas que a gente cometeu. Quando a gente estabeleceu alianças e um tipo de convivência com alguns partidos que hoje estão no poder, estão hoje lá mandando no governo do Bolsonaro. PL, por exemplo? PL, o próprio PP. PP é o partido que... PP, o progressista, com respeito às pessoas que compõem o PP, é o que mais tem gente processada por corrupção no Brasil, é o PP. Está lá, chefe da Casa Civil, Ciro. Não estou dizendo, não estou acusando ninguém de corrupção, só estou constatando. E o republicano, né? Então, Valdemar da Costa Neto. Eu acho que esses partidos aí são chamados de centrão raiz, é como um remédio que perdeu a validade. Já até foram um remédio antes, mas agora não funciona mais. E o PT teve que conviver com eles. Aquela convivência no Congresso e no governo foi muito ruim. Esse é um dos graves erros. Essa crise que a gente está vivendo, ela tem origem na política, e nós estávamos lá governando, a gente errou também na política, e ela só vai embora quando a gente acertar na política. Mas o Lula não está fazendo o mesmo movimento para se aproximar desses partidos e lideranças que, de certa forma, representam o mesmo espírito? Não, o Lula tem sido acusado de ser radical, nunca foi. O Lula sempre foi uma pessoa do diálogo. Ele agora está conversando com o ex-governador de São Paulo, o Alckmin. E eu acho que isso manda um recado para aqueles que diziam, não,
Eu não vou ficar no meio desse radicalismo, de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula com o PT. O Lula está fazendo um gesto que eu estou dizendo. A crise só vai embora quando a política voltar a ser considerada. O Bolsonaro se elegeu negando a política, dizia que ia destruir tudo. O Centrão é que manda no governo dele agora. Né? O Lula faz esse gesto com o Alckmin, chama uma pessoa que foi 4 vezes governador de São Paulo, do PSDB, que agora parece que está saindo, vai para um outro partido, para poder dialogar. Ele conversou com o ex-presidente Fernando Henrique, com a Luísio Nunes, está recebendo as pessoas. O Lula está fazendo política. Acerta. Agora, não é com o Centrão tradicional que ajudou a dar o impeachment da Dilma. Ele está falando com as pessoas que são respeitadas nos estados. E a política a gente não faz só com igualzinho a gente, não. A gente faz com aqueles que têm representação na sociedade e aqueles que podem, de fato, ajudar. Eu acho que o PT tem toda a condição, não digo o PT, o presidente Lula, né, porque o PT ainda está sendo muito bombardeado, mas o presidente Lula tem toda a condição de pacificar o país e fazer a gente viver o pós-Bolsonaro. Eu sei que tem muita gente que até se identificou com algumas propostas do Bolsonaro, mas também já estão decepcionados. Tem outros que seguem apoiando. Eu respeito a opinião das pessoas. Eu não vou lutar contra o bolsonarista. Eu vou lutar para unir as pessoas que querem ter o Brasil voltando a dar certo, ter emprego, as pessoas podendo comer, as pessoas podendo ser felizes, as famílias, os empresários. Então, Itan, essa parte aí tem que ter muita serenidade, sabe? A crise veio da política, todo mundo tem um pouco de culpa nesse cartório, eu acho que nós temos que assumir nossa parte. Inclusive o PT ou sobretudo o PT? Não, inclusive o PT, e como a gente estava na direção disso, obviamente que a parcela nossa de culpa tem que ser maior. Eu não tenho nenhum problema disso. Se a gente não reconhece o que fez errado para trás, a gente não está pronto para acertar para frente. Meu pai me ensinava 2 coisas, assim, ele falava: Jorge, o passado serve para a gente olhar tudo de bom que a gente já fez e tentar repetir ou fazer melhor para frente. É isso que me move na política. E ele dizia também, mas o passado também serve para a gente olhar o que fez de errado e não repetir para frente. Bom, tem aqui uma pergunta do Farias. Ele diz o seguinte: pergunta para o Jorge Viana, eu acho que é o Farias, não sei se ele se identificou. Não, ele não se identificou aqui, mas pela fotografia me parece ele. Pergunta para o Jorge Viana qual seria a postura dele em relação aos movimentos de greve do Estado e da Prefeitura, se você fosse prefeito ou governador. Nunca fomos tão desrespeitados por governantes como estamos sendo agora. Ah, não, é a Maria Cirleia que está fazendo essa pergunta para você. Eu vou aproveitar a pergunta da Maria Cirleia. Nós acabamos de assistir no Gazeta Alerta a informação de que a prefeitura não vai intervir em 600 ruas da cidade por conta de impedimento jurídico, né? Em função do programa Ruas do Povo. Você, na condição de prefeito, obedeceria isso? Como é que é? Porque o prefeito ele não teria legitimidade para poder fazer as obras necessárias nessas 600 ruas? Olha, eu posso não afirmar, mas eu posso deixar, com a minha experiência de ex-prefeito, ex-governador, para já deixar para trás isso, eu acho que as pessoas têm que procurar direito, porque certamente não tem nenhuma proibição, de TCU, da Justiça, para mexer na rua. Quando tem algum processo sobre uma determinada obra, a Justiça já tem na mão fotografia, os dados, as informações. E a população é que não pode ficar prejudicada. Eu vi ainda há pouco no programa. Então, às vezes, é só uma desculpa para não responder. E às vezes também é a pior das desculpas, botar a culpa terceirizada em quem já passou. Gente, quem assume o governo, quem assume o mandato tem que tocar daqui para frente. Não tem que ficar toda hora arrumando desculpa dos outros. Foi assim que eu fiz quando eu fui prefeito. Foi assim que eu fiz como fui governador. E sabe o que aconteceu? Deu tudo certo. Bom, agora, e a questão da Maria Cirleia? Pois é, porque aí é outra questão, outra pergunta, né? Que eu acho muito importante. Eu posso dizer assim, quando eu fui prefeito, cara, se eu não tivesse juntado a pessoa que limpava o chão da prefeitura, a primeira reunião eu fiz com quem limpava o chão. Foi tão bonito. As mulheres, os homens, aquela prefeitura era um caos. Fedia os banheiros ali embaixo. E eu digo, olha, eu não vou fazer reunião com o engenheiro, não. Vou fazer com vocês. Porque se o prédio da prefeitura não ficar limpo, cheiroso, com plantas, iluminado, ninguém vai pagar seus impostos, vai me ajudar a ser prefeito. Nós não vamos administrar Rio Branco, nós vamos cuidar. Aí eu convidei essas pessoas.
Eram 21 pessoas que estavam lá. Eu digo, se eu comprar equipamento para vocês, se a gente pagar melhor, se a gente comprar material de limpeza, vocês me ajudam a transformar o prédio da prefeitura num dos prédios mais limpos de Rio Branco? Elas falaram, na hora, prefeito, na hora. Rapaz, em pouco tempo a gente já tinha feito faxina, limpado, acendendo a luz, limpo tudo. Banheiro não fedia mais. E sabe o que é que aconteceu? Elas falaram, agora eu vou trazer meus filhos para ver onde a mãe trabalha. Eu digo, mas a senhora não trazia? Eu disse, eu não. Trazer para ver o que a gente vivia. Então, funcionário público tem que ser bem tratado. Tem que fazer parte da administração. Tem que ser bem remunerado. Tem que ter seus direitos garantidos. Foi assim que eu fiz sucesso no governo e na prefeitura. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente pegou o pior salário do Brasil, da educação, e botou entre os 3 melhores, na época com Binho, secretário de Educação, treinando, construindo as escolas, as unidades de saúde a mesma coisa, meu amigo, eu lucrei, a cidade lucrou, o Estado lucrou. Funcionário público é parte da equipe. Essa semana eu fiquei preocupado. Por quê? Eu vi 2 manifestações, uma muito grave. Da segurança? A da segurança, eu nunca vi tanta gente da área da segurança, eu postei, fui solidário, querendo ser ouvido e querendo ter direitos reconhecidos. Eu não estou aqui dizendo que o governo tem que dar tudo, não. Mas o governo tem que criar as condições boas para quem trabalha, para quem é servidor público. E fiquei muito preocupado também com gente da educação do Estado e do município. A manifestação, uma era no Estado, na frente do Palácio. Eu nunca vi tanta gente da segurança. Da educação? Não, da segurança. Clamando na frente do Palácio, vi lá o deputado Edivaldo, outros parlamentares, o Zen, o pessoal que está aí na luta. E aí depois eu vi uma passeata enorme. Já tem um médico em greve na prefeitura. E uma passeata enorme do pessoal da educação. Gente, pessoas da educação entraram lá na prefeitura reclamando, gente do governo e do Estado, falando que não aguentam mais, que não dá para voltar com as aulas. Então, sinceramente, dá para esse pessoal pelo menos respeitar os trabalhadores, porque senão vai ficar ruim para nós, moradores de Rio Branco. Porque quem faz as coisas são os servidores. Olha, tem uma pergunta aqui do Carlos, do Xavier Maia. Eu ainda não vou entrar nesse assunto do Carlos. Eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco dizer que eu não faço as perguntas necessárias do telespectador. Porque eu tenho ainda falando a respeito do cenário nacional, porque a pergunta do Carlos é muito local, mas vamos lá. Boa tarde, Taan. Como está a consciência dele, Jorge Viana, sabendo que atrasou o Acre em muitos anos, se comparando aos demais estados da região norte, que cresceu consideravelmente à frente do Acre, né, comparando com o Acre, que o senhor governou por 8 anos, o Carlos do Xavier Maia. Isso aqui é uma crítica que se faz a respeito da sua gestão. Mas, antes de responder o Carlos, eu queria que você falasse a respeito. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a redução de até 25% no IPI para carros e produtos da linha branca. Esse populismo fiscal também já foi praticado por Lula, na época para eleger Dilma Rousseff, e a fatura veio alta. E aí? Que avaliação que você faz? São 2 perguntas completamente diferentes. Eu quero que você... Então faz uma, aí eu posso Bolsonaro, responder uma. Pois não. Não, a primeira daqui, como você queira. Estou aqui para isso. Por favor. Tá, então, você sabe que não foi no Lula que foi desonerado, não. O Lula fez desoneração na folha, no custo dos serviços para a cesta básica. O Lula fez isso. No governo da Dilma, a desoneração, eu estava no Senado, foi de 114 bilhões de reais. Ou seja, deixa de arrecadar 114 bilhões de reais para incentivar isso, para gerar emprego. Aquilo ali teve 2 movimentos. Tinha o interesse do governo de fazer desoneração em alguns setores que gerariam emprego, e aí entrou Eduardo Cunha, Centrão, e aí botou os negócios dele dentro de um plano que era para gerar emprego, aí já não era mais para gerar emprego. E fez falta para o Brasil. Então, nós erramos, porque, de algum jeito, misturamos 2 coisas que tinham lá. Se você olhar bem, nessa desoneração, o Lula fez da cesta básica, do arroz, do feijão, daquilo do pão, daquilo que as pessoas precisam na cesta básica. Da linha branca ele não fez? Aí não, calma, da linha branca fez, calma. Mas aquilo ali foi certíssimo. Não foi populismo, foi política. O que é que aconteceu? Botaram queijo suíço, botaram salmão
Quem botou? Esse pessoal que critica o PT, cara. Que critica o Lula. Botou lá, se tu olhar, botou tudo na cesta básica. Gente, é justo fazer isso. O Brasil isentar de imposto o queijo suíço, o salmão do bacana. Quem compra isso tem dinheiro. Essa é uma coisa. A linha branca, cara, é um pouquinho mais para trás. A indústria brasileira acabou. Tu tem noção de quantos milhões ou centenas de milhões de geladeiras foram vendidas quando o Lula fez o Luz para Todos? Aqui no Acre. Nenhuma propriedade rural, nenhuma tinha luz elétrica 24 horas antes do Lula, antes do meu governo. Fomos nós que votamos, irmão. Foi o PT que votou. Eu no governo, com a ajuda do presidente Lula, começamos com o Fernando Henrique, mas na época do governo Fernando Henrique era pago. O do Lula era de graça. É o Luz no Campo, né? Não, Luz no Campo no Fernando Henrique. Fernando Henrique. E o Luz para Todos. Aí o Lula vai, pegando uma taxa que tinha na conta de luz e cria um programa fantástico que botou luz para todo mundo aqui. Esse talvez seja o maior legado para os fazendeiros. Tem muitos outros. Para os fazendeiros, para o produtor, para o criador, para todo mundo ter energia. Tirou de um século e botou no outro. E isso foi feito, combinado, para ajudar a indústria. O que é que ia acontecer quando tem luz elétrica? A pessoa vai comprar uma geladeira, um liquidificador, uma televisão, enfim. Isso gera o quê? Emprego, cara. Então isso era política pública, não era populismo. O resultado é que o Lula saiu com 87%, 87 não, 83%, de ótimo e bom, e fez a sucessora. Esse outro problema que houve, aí sim, chamado de populismo, já foi a Dilma no segundo mandato, tentando aquecer a economia, e houve essa atrapalhada com o Centrão, com tudo, que já era dono de parte do nosso governo, que aconteceu. Mas agora eu queria voltar para outra pergunta. Eu vou pedir licença a você, de tolerância. E a gente faz a outra. Faz, quando voltar do intervalo, a pergunta do Carlos do Xavier Maia. Está comparando a gestão de Jorge Viana enquanto governo com outros estados da região norte e, no entendimento do Carlos, na gestão de Jorge Viana houve atraso aqui. Vamos saber, ouvir a defesa do ex-governador Jorge Viana no que se refere à gestão pública. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Tranquilo.